Olá, irmãos, tudo bem? Aqui para a gente estudar sobre Uzá. Nós conhecemos a história e vamos lê-la aqui agora. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então eu quero perguntar para os irmãos, por que Uzá morreu? Aí você vai dizer, ora, é uma pergunta muito simples. O próprio texto está dizendo, ele morreu porque ele pôs a mão na arca. Ninguém podia pôr a mão na arca de Deus. Certo? Só que aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Se a gente ler aqui o versículo 3 do mesmo segundo Samuel 6, vai dizer assim, ó: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Guiavam um carro novo, certo? Então, a arca estava dentro de um carro de bois. Bois conduziam essa arca, certo? E ali, o verso 3 diz que puseram a arca dentro desse carro de bois. Aí eu vou perguntar para você, puseram como? Como que puseram essa arca dentro dessa carroça, vamos dizer assim? Porque, se a gente relembrar, como que devia ser conduzida a arca? A arca tinha 4 argolas em suas extremidades, né? Duas de cada lado, né? 4, uma em cada canto, em cada ponta da arca. E sacerdotes atravessavam varões dentro dessas argolas e levavam a arca sobre seus ombros, certo? Eles colocavam ela sobre os ombros e a levavam. Mas só que foi assim que eles colocaram dentro desse carro novo? Será que eles colocaram varões nas argolas da arca e colocaram ela no carro novo? Me parece que eles é mais assim objetivo imaginar que eles pegaram com a mão e colocaram nesse carro, né? Se você não ficou satisfeito, então vamos voltar à história de como que a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Ofni e Finéias, filhos de Eli, pegaram essa arca e levaram lá para o meio da guerra, certo? Por quê? Porque a idolatria do povo era tamanha que eles imaginavam que a arca, aquele objeto de madeira, traria para eles a vitória sobre os filisteus. Então eles passaram a adorar aquele objeto, como se fosse um talismã, como se fosse algo que lhes daria sorte. E levaram lá para o meio da guerra. Só que os filisteus ganharam a guerra e levaram a arca para a terra deles. Como que eles levaram essa arca? Será que foi com os varais? Eles levaram a arca, colocaram dentro do templo de Dagon, certo? E aí depois começou a acontecer uma série de eventos negativos para eles, que eles quiseram devolver essa arca. E foi justamente o que narra 1 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 10. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. Então, eles que se ajuntaram ali e
se aconselharam entre si para ver o que era preciso fazer. E aí, alguns dos conselheiros disseram assim, olha, nós devemos devolver essa arca, mas a gente precisa fazer um teste para saber se essas pragas que nós estamos recebendo está vindo de Deus mesmo ou se é algo aleatório. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar vacas que acabaram de ter cria. A gente prende seus bezerros no curral e aí a gente coloca um carro sobre esses bois que nunca receberam carga e a gente põe a arca dentro, certo? Então a primeira coisa que é evidente que eles pegaram essa arca com a mão e colocaram dentro desse carro novo, assim como eles pegaram no meio da guerra com as mãos e levaram para a sua terra, assim como colocaram a arca, pegaram ela com as mãos e colocaram no templo de Dagon. E eles fizeram uma coisa bem interessante, certo? Eles fazem esse carro novo com essas vacas que tinham crias e os bezerros chamavam pelas vacas, por suas mães. E as mães respondiam, mas ao invés de elas irem ao encontro de suas crias, elas iam em sentido oposto. Elas estavam voltando para a terra do povo de Israel. E elas iam certinho, né? Elas foram direto para a terra de Israel. Ora, quem estava guiando essa arca? O próprio Deus, né? E aí, eu volto a pergunta para você. Por que Uzá morreu? Porque ele tocou na arca? Mas eles haviam tocado essa arca antes para colocar num carro novo. Os filisteus pegaram ela, no meio da guerra, levaram para sua terra, colocaram no templo de Dagon. Eles colocaram num carro novo lá, em 1 Samuel. Se todo mundo que tocasse a arca morria, essa arca não sairia do meio da guerra. Porque vinha um filisteu para pegar, para levar, ele tocou e morria. Vinha outro, tocou e morria. Ninguém ia tirar a arca de lá. E é claro que eles não sabiam, né, esse regramento, né, de levar a arca sobre os ombros com os varais. E somente os levitas coatitas que podiam fazer isso, porque eles eram encarregados dos móveis do santuário. Então é evidente que eles manejaram essa arca com as mãos. Mas eles não morreram. Então como que esses filisteus manejam a arca com as mãos e não morrem e Uzá morre? É interessante, antes de a gente responder essa pergunta, porque quando essa arca chega sobre, né, o carro de boi lá na terra de Israel, aqui o verso 14 diz, ó, o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Então aquelas vacas que traziam a arca de Deus da terra dos filisteus, elas foram oferecidas em sacrifício e a madeira foi usada como lenha. Então lá em 2 Samuel, que nós lemos, aquelas vacas e aquele carro de bois eram outros. Esse aqui foi providenciado pelos próprios israelitas. Aquele primeiro carro de bois com aquelas vacas foi providenciado pelos filisteus, que não conheciam o santuário, não conheciam as leis de Deus, e eles fizeram ali o que melhor lhe aprouveram. Agora aqui é o povo de Israel que faz esse carro de bois. E aqui é possível a gente presumir que foi o próprio Uzá e seu irmão que colocaram essa arca dentro desse carro. Eles pegaram com as mãos, porque eles eram do povo de Deus. Abinadab, seu pai, era sacerdote, e eles conheciam a maneira correta de transportar essa arca. Mesmo assim, eles fizeram novamente um carro com bois. Entendeu?
E a gente pode lembrar de um outro exemplo. Os pães da preposição que ficavam no santuário, somente os sacerdotes podiam comer. E Davi, ele pega esses pães e come e dá para seus soldados comerem e eles não morrem. Por quê? Porque é evidente que Deus não ia tirar uma vida humana por causa de uma regra que ele tinha colocado. Essa regra tinha que ser respeitada, mas a vida humana prevalece. Entende? Aqui para usar é a mesma coisa. Deus relevou que eles estavam carregando essa arca em carro de bois, certo? Tanto é que depois que eles morrem, Davi, ele fica com tanto temor que ele, a cada 6 passos, salvo engano, ele vai oferecendo sacrifício. Mas dessa vez a arca não está em carro de bois, ela está sendo levada da maneira correta. Entende? Então vamos voltar aqui. Por que Uzá morreu? Não foi porque tocou na arca. Ou não é nesse sentido que tocou na arca, morreu, porque a arca é sagrada. Porque Deus vê a intenção do homem. É interessante que Flávio Joséfo, um historiador hebreu, contemporâneo de Jesus, né, ele vive um tempo depois que Jesus morre, ele fala que Uzá quis pôr a mão na arca. Entende? Mas mesmo que Uzá não tivesse colocado a mão fisicamente na arca, ele já tinha feito isso em seu coração. Se a gente lembrar de Mateus, quando Jesus diz que o homem, quando olha com intenção impura no coração para uma mulher, quando olha para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou, ou seja, na cabeça dele ele já tinha feito isso. E ele morre não pelo gesto de pôr a mão na arca, porque eu acredito que ele já havia colocado a mão na arca em momento anterior. Acredito que é possível entender assim. Mas, se não entender assim, é possível entender que muitas pessoas colocaram a mão nessa arca e não morreram, pelo menos não é relatado aqui. Nem poderia ser, porque senão, como eu disse, a arca não sairia do meio da guerra. E é mais difícil imaginar que os filisteus tenham pegado varais para levar sobre os seus ombros. O ponto aqui é que Uzá morreu por conta da idolatria. Ele quis tocar a arca nesse momento, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, né? Não para dar uma força ali para segurar, para impedir que a arca caísse, porque a arca veio sendo transportada pelos bois, não estava sendo guiada por nenhum ser humano, estava sendo guiada pelo próprio Deus. Ele sabia, ele conhecia esse episódio. Aqui, o pecado de Uzá é a idolatria, é o querer adoração para si, ao invés de prover adoração para Deus. Porque Uzá, ao tocar nessa arca, e ali as pessoas testemunhando, né, ele poderia dizer, olha essa mão aqui, essa mão é sagrada, toquei na arca de Deus, estou vivo. Certo? Mas a idolatria, né, que ele presta uma adoração a um objeto, ao invés de ao próprio Deus. E Deus viu o coração dele. E esse é um pecado tão grave que ele recebeu a sua condenação ali. Certo? Então, Uzá, ele, ao invés de prestar essa profunda adoração ao próprio Deus, ele se volta para um objeto. A raiz ali do seu pecado é a idolatria. Entende? Assim como aconteceram com os homens em Bet-Semes. Quando a arca chega da terra dos filisteus ali, os homens de Bet-Semes abrem a arca. E muitos deles morrem ali naquele momento, por conta da idolatria. Não necessariamente porque tocaram na arca. Certo?
Espero que vocês tenham gostado desse estudo, né? É muito, muito interessante essa passagem que a gente vê as vacas caminhando para longe de suas crias e elas vão caminhando exatamente para o povo de Israel, claro, sendo conduzidas pelo próprio Deus. Então aqui, Uzá sabia que ele não precisava tocar a arca, não precisava ajudar Deus, porque Deus estava conduzindo. A arca não iria cair. A providência de Deus a manteria assim como ela foi mantida quando veio da terra dos filisteus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.